tudo bem? Eu sou Luísa Lima, aluna daqui do Colégio Assunção. E hoje nós temos a honra de receber aqui no podcast nosso querido e amado professor de História, Adson. Oi, professor, tudo bem? Oi, Luísa. Obrigado pelo querido e pelo amado, viu? Nem eu estava sabendo disso tudo, não. Particularmente, eu adoro História. E queria saber o que te influenciou a seguir a carreira como professor de História. Olha só, Luísa, na verdade eu não comecei nem como professor de História. Não? Eu comecei a minha primeira graduação, eu comecei a fazer artes cênicas na Universidade Federal, só que eu comecei a passar por um processo de perseguição, por assim dizer, dentro da minha própria casa. Meu pai, ele não era a favor de que os filhos dele fizessem artes cênicas, embora já fizesse teatro desde os 7 anos, muitas vezes escondido de meu pai somente com a proteção da minha mãe. Então, nesse meio tempo, eu fui para morar fora do estado e acabei fazendo teologia, na verdade. Eu sou teólogo de formação, minha primeira graduação. Quando retornei, depois de alguns anos fazendo trabalhos fora, eu ingressei novamente para fazer uma outra titulação, foi quando eu estava fazendo pós, e acabei geminando também com a graduação em História, onde pude concluir na Faculdade de Teologia de Boa Vista, lá em Roraima. Voltando para cá, fiz História e fiz outras coisas mais. Mas, aqui no Colégio Assunção, a gente atua não só com História, mas também em Ciências Sociais, ensino religioso, projeto de vida. Mas o que me levou a me apaixonar pela História propriamente dita, a partir da pergunta que você me fez, foi justamente entender o processo da sociedade, é entender a dimensão da história do homem. Eu sempre digo para os meus alunos que um homem sem passado é um homem inexistente. E a história tem essa problemática que é muito fascinante. É você entender quem é você ao longo da história, dos processos, das civilizações, e entender que aquele passado histórico ele é necessário, crucial, para que eu entenda quem sou eu hoje. E a partir desse processo de construir esse hoje, a partir das minhas experiências do ontem, o amanhã vai ser possível. Se não for dessa forma, a gente não vai para lugar nenhum. Pô, que maneiro, viu, professor? Eu adoro as antigas civilizações e queria saber quais são os seus temas históricos favoritos e o porquê deles. Meus temas históricos favoritos é meio complicado, porque são tantos. Primeiro, eu gosto muito de história antiga, né? A história antiga a partir das primeiras civilizações, principalmente quando se trata dos meus ancestrais, quando se trata dos povos africanos. Qualquer temática que envolva essa concepção, para mim, é extremamente necessário e importante. É potência. É entender de onde eu vim, para onde eu vou. E é essa história desse povo que me faz continuar sendo também professor, porque é resistência. Para mim, hoje, ser professor de história, atuar também como professor de ciências sociais, é entender o primórdio da civilização, que é resistência. Numa sociedade onde a gente acaba sendo excluído, negligenciado e muitas vezes abafados a nossa voz. Ser professor é propiciar a construção de conhecimento e ver o brilho no olhar de um aluno no momento em que ele está se permitindo construir esse conhecimento é fabuloso. Ainda mais quando esse conhecimento atrela e aborda o contexto da nossa história civilizatória. Então, quando se trata de África, qualquer temática para mim é fabuloso, mas também gosto muito da história do Brasil, principalmente de um versículo bem peculiar, que é a história imperial, onde os meus alunos do 8º ano, a gente sempre brinca falando sobre os barracos de família, porque a história da família imperial é muito engraçada. As idas e vindas, os sobes e desces são bem legais. E aí a gente pode brincar em sala de aula, a gente pode ficar dialogando, contando algumas histórias e entender que esse processo do imperialismo dentro do nosso país foi extremamente necessário para que eu entenda hoje a conjuntura social. Não só social, mas também política. E isso de perceber a maravilha que vocês ficam olhando, poxa, isso aconteceu e está se repetindo. A história é isso. Vai ser sempre um ir e vir. Você está vivenciando hoje, mas você precisa entender que esse hoje só foi possível porque o ontem aconteceu. E construindo a vivência desse hoje é que o amanhã será possível. Isso é gratificante. Então, ser professor, em particular de história, é esse constante processo de ir e vir, de se revisitar, de se reconhecer dentro desse processo social. Ai, que legal, professor! Eu também adoro, como eu falei, esses assuntos África, Roma, Grécia, adoro. E agora eu queria saber que, na sua visão, como professor de história,
Quais são os maiores desafios de ensinar história nos dias de hoje? O maior desafio de ensinar história, eu vou um pouco além. Eu diria que o maior desafio de ensinar nos dias atuais, literalmente e infelizmente, está atrelado ao desinteresse, né? Talvez não fosse nem a expressão correta trazer o texto, a terminologia desinteresse, mas nós vivemos um mundo tão midiático, onde os meios tecnológicos estão tomando conta de tal forma que os meus alunos, muitas das vezes, estão presos a essa ferramenta e esquece que quem criou essa ferramenta foi o próprio homem, mas nós hoje nos deixamos escravizar por essa ferramenta. Hoje nós vivemos presos num processo onde, se eu não estiver com o celular, eu não vou lembrar nem o número do telefone da minha mãe. Tamanha é o processo que se repete de escravização das nossas mentes, no qual nós fomos os criadores dela. Então, a maior dificuldade hoje, ao meu ver, enquanto professor, não só para a história, mas para qualquer disciplina de fato, é não perceber no meu aluno o interesse e o gosto de estar na sala de aula, de querer construir conhecimento, de querer contribuir para esse processo civilizatório que se faz por meio da educação. Então, para mim, o maior desafio hoje, eu me enxergo enquanto professor, aquele que precisa ser um pouco artista, aquele que precisa cantar, dançar, sapatear e dizer, olha, eu tô aqui. E olha que eu faço bastante isso em salas de aula, você sabe disso. Mas é como mecanismos de atrair a atenção do aluno para que ele entenda que aquilo que nós estamos fazendo, eu, como todos os outros colegas, amigos de profissão fazem em sala de aula, dá tamanha magnitude e importância para que vocês sejam amanhã homens e mulheres dotados desse conhecimento mínimo e necessário para serem homens e mulheres de bem. Ai, que legal, professor. Inclusive, um dos meus sonhos de profissão, eu ainda tenho dúvida, mas falta um tempinho, é ser professora de história. Adoro aprender, ensinar essas coisas. Corajosa, viu? Seja bem-vinda. É desafiante, não vou dizer para você, Luísa, que não é, mas ao mesmo tempo é gratificante. Eu tenho a minha profissão hoje, enquanto professor, como uma necessidade, uma dependência. Eu gosto de comparar a minha profissão aos alcoólicos anônimos. Eu preciso desse gole diário, dessa cachaça diária para poder me mover. Eu escolhi ser professor não simplesmente por uma questão de status social, porque na época em que eu me formei, de fato era. A felicidade e a realização de minha avó, que se foi com 112 anos, era poder gritar no interior que lá tinha um filho, um neto professor. De ter a honra de ter ensinado a minha avó, aos 97 anos, a escrever o nome, porque ela era analfabeta. Ela foi criada dentro de uma fazenda escravocrata. Aos 7 anos, era responsável por uma casa de farinha na fazenda Engenho Olho de Vidro, que fica no interior do Recôncavo Baiano. E poder ter essa dádiva, esse presente de ter ensinado a letra para minha avó, para mim era algo que não paga. Então, ser professor é muito mais do que um status social, é uma missão de gerar vidas. Eu costumo dizer sempre, Lu, que um professor, ele precisa ter muito cuidado com o que ele faz numa sala de aula. Por quê? Se a gente pensar na ideia de um médico, se ele cometer um erro, Luiz, o que acontece numa cirurgia? A pessoa pode morrer. Se um arquiteto, um engenheiro erra nos cálculos da construção de um edifício, o que acontece? Cai. E isso também pode gerar vidas que serão... Vidas. Exatamente. E o professor, ele tem nas mãos algo que é muito mais importante, que são os sonhos. O professor é aquele que cria, que gera, que alimenta sonhos. Então, para mim, ser professor é ser constantemente provocado e preocupado com os sonhos dos meus alunos, porque eu não posso me permitir com que eu seja o motivo deles morrerem. Então, se você olha para mim hoje e diz que você tem o desejo, um anseio, quem sabe mais tarde mude alguma coisa do tipo ser professora, eu só tenho a dizer para você, seja bem-vinda, o desafio é grande, mas nunca perca o objetivo de que você vai estar lidando com sonhos. E os sonhos, eles são valiosíssimos, porque uma pessoa sem sonho é uma pessoa sem história, sem vida. Nossa, eu gostei muito da sua reflexão, professor.
E queria saber o que você acha da importância de ensinar história que relacione as notícias de antigamente com os acontecimentos atuais. Isso é história. Eu dizia para você há poucos instantes o seguinte, Lu. A história é sempre se ir e vir. É visitar o passado, vivenciar o presente e ter a possibilidade de construção de um futuro. Uma história ensinada em sala de aula, onde não seja contextualizada com os fatos atuais, dificilmente será aprendida. Dificilmente o conhecimento vai ser construído. Por isso é necessário que na minha sala de aula, e eu costumo sempre fazer isso, essa associação de trazer os fatos antigos de uma forma com que eles entendam com algum contexto da atualidade. Porque é uma forma mais simples e gostosa de querer estudar história. Porque, vamos ser sinceros, tem conteúdos em histórias que eu particularmente não suporto, mas preciso ensinar. E esses que eu não suporto são os que eu me dedico mais e mais a estudar para fazer melhor e diferente. Porque eu sei o quanto é chato. Não vou dizer para você que não é. Estudar, a gente estuda a partir de uma perspectiva de construir algo. Ninguém vem para a escola porque gosta muitas vezes. Vem porque é obrigado por papai e mamãe. Beleza. Então aí a ideia de você lidar com os sonhos, de construir essa possibilidade de que ele pegue o gosto pela história. Então a melhor forma de você entender esse contexto do passado é você permitir contextualizar com fatos do presente. Se a gente olhar o processo pós-crise do Segundo Reinado, por exemplo, nós vamos ver o início do movimento republicano. O movimento republicano que tem todo um contexto histórico a partir do sindicalismo que vai surgir na Europa, mas que adentra o Brasil com os imigrantes. Como é que o aluno vai entender esse contexto? Então vamos pegar os processos dos sindicatos aqui do Brasil, vamos entender esse processo republicano a partir da conjuntura política dos três poderes que nós temos na atualidade. É uma forma de contextualizar e você aplicar o conteúdo a ser estudado. Eu também acho super importante, porque se o professor tá lá falando, só que não tivesse assimilação com algo de hoje em dia, até não entra tanto na cabeça, mas quando o professor vai, fala, assimila com alguma coisa, entra mais na cabeça, que faz aprender, sabe? Pra na hora da prova, quando alguém te perguntar, saber falar na ponta da língua, entendeu? Isso é extremamente necessário. Agora, a gente vai para um assunto mais atual, sabe? E eu queria saber sua opinião sobre o que você acha sobre as ferramentas digitais na área de história. São necessários. Eu só tenho um receio, não digo medo, porque o medo paralisa e eu não posso me permitir paralisar. O ser professor é você estar num constante processo também de aprendizagem, de construção de conhecimento. Quando a gente fala dessas novas tecnologias no ensino, na educação e também na história, é extremamente necessário, porque eu preciso elencar o conteúdo do passado com a contextualização do presente. E o presente hoje é nada mais, nada menos do que esse processo midiático. Hoje nós temos a maravilha que é poder ensinar história, falar sobre o grande acervo que, por exemplo, Dom Pedro trouxe para o nosso país, mas que muitos se encontram na cidade do Rio de Janeiro e eu estou em Salvador. Então como é que meu aluno vai ter acesso a isso, além do material didático? Os museus virtuais, fazer um tour, conhecer, fazer o link com algumas coisas, os vídeos, as videoaulas, ou até mesmo jogos que podem ser criados em alguns aplicativos que favorecem e facilitam também o aprendizado. Eu acho extremamente necessário, mas ele também não pode ser o único aparato para o profissional de educação. Também como não pode ser o único recurso o qual o aluno deva recorrer. O livro didático ele é extremamente necessário, mas também não é somente ele a fonte de conhecimento. Precisamos buscar além. É por isso que, para alguns alunos, o Adson, enquanto professor de história, é extremamente chato, porque ele é exigente. Eu quero que eles vejam as matérias, eu quero que eles visitem as revistas digitais, eu quero que eles acessem os QR Codes que nós temos disponíveis no site, no livro didático da nossa escola. Eu quero que eles façam os mapas mentais de acordo com os assuntos que a gente está trabalhando, de uma forma que eles assimilem o conteúdo e possam aplicar no dia a dia. Então, mídia e educação, elas precisam comungar, mas uma não pode nunca sobrepor a outra. Entendi, professor. Agora indo mais algo sobre sua personalidade. Se fosse criar uma máquina do tempo e se pudesse viajar para uma época que já vivemos, para qual época o senhor iria e por quê?
Você me fez uma pergunta que eu vivencio há muito tempo no meu dia atual. Se eu pudesse voltar, mas só voltaria com uma condição. Se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, seria para o processo e para o período escravocrata, porque eu seria um dos primeiros a estar ao lado daqueles que lutavam pela liberdade dos seus iguais. Porque hoje eu brigo constantemente, não só pelos meus familiares, mas brigo e me incomoda muito perceber que existe ainda hoje pessoas que acabam sendo aprisionadas por um dito sistema escravista, por um dito sistema excludente. Se eu pudesse voltar na história, seria nesse período da história, para poder, mesmo que fosse perder a vida, lutar por aquilo que eu acredito, pelos meus iguais. Porque ninguém cresce sozinho. Podemos sim nascer sozinhos, porque ninguém nasce agarrado com o outro, mas crescer não. O crescer nós dependemos um do outro. Então eu acredito que eu poderia somar muito. Só voltaria na condição de ter a mente que eu tenho hoje, para poder fazer algo além do que foi feito pelos inúmeros irmãos e irmãs do passado que lutaram e doaram suas vidas pelo processo abolicionista. Professor, você ia divar muito, porque eu sou uma pessoa de personalidade forte, que eu acredito muito que se você viajasse, e podia mudar toda a nossa história. Talvez não conseguíssemos mudar a história, Mas melhorar um mas pouquinho. tenha certeza que aonde eu estivesse, eu faria de tudo para mudar a realidade, nem que fosse de 2 ou 3 pessoas. Porque eu não posso querer atrelar ou atribuir a minha possibilidade de mudar a história. Nem Jesus agradou a todos, então não seria eu também agradar. Mas com certeza eu iria incomodar. E só de saber que eu estou incomodando o sistema, para mim, é maravilhoso. Só de saber que eu sou professor, e ainda mais de história, numa conjuntura política social, onde não querem que contem mais tarde o que foi os processos políticos da atualidade, isso para mim já é resistência. Ser professor de história é, de fato, levantar a bandeira, recordar dos Panteras Negras e dizer: eu existo, eu resisto. Então, de alguma forma, eu iria incomodar. E só incomodando já está valendo muito. Ai, arrasou, professor. E entre os diversos personagens que temos na história, qual o senhor admira, ou acha pelo menos intrigante? E o porquê? Que eu mais admiro, eu não conseguiria falar, poderia falar de vários homens, de várias mulheres, mas eu preciso falar de Carolina de Jesus. Eu preciso falar de grandes mulheres como Maria Filipa. Eu preciso falar de grandes mulheres como nós temos a Mãe Menininha do Cantuá, Mãe Estela, Mãe Bernadette Pacífico. Eu preciso falar de Valdete dos Santos, minha avó. Eu preciso falar da minha mãe que ainda está viva, que para mim é um pouco intrigante e ao mesmo tempo emocionante ter que falar delas, e que por sinal foi até a base da minha monografia de história. Porque sem essas mulheres nós não estaríamos aqui. Foi por meio das mulheres que foi concedida a dádiva de gerar vida. E se hoje eu estou aqui, foi porque eu vim de mulheres fortes, que têm uma história ancestral. E são elas que me movem. São essas histórias de luta, como uma grande heroína da independência, Maria Quitéria. Por que não falar também da grande freira que foi Santa Dulce dos Pobres? Por que não falar de Teresa de Calcutá, Teresa de Ávila, Teresinha do Menino Jesus? Mulheres que ao longo da história fizeram revoluções, que foram incompreendidas pela sociedade machista e patriarcal, mas que fizeram a história. Mulheres que mostraram de fato que a gente precisa olhar para elas com mais respeito, embora a sociedade atual ainda discriminize, ainda a sociedade atual não valorize o valor da mulher. Então, se eu pudesse destacar mulheres, seria continuando destacando elas. Os homens sempre tiveram um papel muito mais de supremacia na sociedade. Não estou negligenciando a importância deles, mas se eu pudesse falar, eu falaria de mulheres. Mulheres de fibra, mulheres de garra, tantas Marias, Joanas, Franciscas, que lutaram nas diversas guerras, que se vestiram, travestiram de homens para poder lutar por um ideal. Essas, de fato, são as grandes mães da história e que eu trago também como mães da minha existência e do meu fazer também, professor.
Eu acho que uma das que eu mais admiro seria parecido com o senhor. A Maria Quitéria, né, daqui da nossa Bahia, e Joana d'Arc. Pela determinação delas e a coragem para defender seu país, elas mesmo não podendo ir, elas se vestiram de homem para poder defender. Ai, eu admiro muito, sabe? Porque eu acho que eu não iria, mas elas tiveram essa coragem, essa determinação para conseguir fazer isso. Todo mundo falou: "Não, não vai, não vai, não vai, não vai", e elas foram, sabe? Acho isso muito legal. Eu também acho bem interessante uma surra de cansanção nos soldados portugueses. Maria Filipa fez isso muito bem, liderando tantas outras mulheres para defender suas casas, seus filhos e suas vidas. São histórias maravilhosas, mulheres edificantes. Agora a gente tá na vibe boa, mas agora vamos para uma pergunta polêmica. Qual é a maior ideia errada que as pessoas têm sobre a história? Eu não quero perder meu réu primário não, viu? Pergunta emblemática. Então vou trazer uma história que aconteceu comigo essa semana. Uma garota de apenas 4 anos, Lara tem. Eu tava passando, indo pra casa, ela tava no comércio que a mãe tem. Ela chegou: tio. Eu: oi, Lara. Ela: manga com leite faz mal? Eu dizia: não. Ela: mas minha pró estava dizendo na sala, ensinando que faz mal. E eu dizia para ela: fala para sua pró entrar em contato comigo que depois eu dou uma aula para ela. Mas fala para sua pró também que se manga com leite fizesse mal, ela não poderia tomar suco de manga, muito menos comer salada de fruta. Aí Lara olhou para mim e disse: eu não como salada de fruta. Se você não come, Lara, por conta da manga? Ela: não, é porque eu tenho uma alergia a abacaxi. Ah, mas se tirar o abacaxi, você come? Ah, eu como. E você bota leite na salada de fruta, Lara? Coloco. Você morreu, meu amor? Na salada vem manga. Ela: não, então não faz mal. Isso é uma história muito errada que a sua pró está contando. Isso é uma história dos tempos dos escravizados, que era uma forma de fazer com que eles não consumissem o leite que era produzido pelas vacas para poder abastecer melhor a casa dos senhores brancos e poder produzir queijo que as amas de ganho de leite poderiam vender na rua. Então, os grandes erros da história, e que para mim me inquietam e me incomodam muito, não seriam tanto eles, mas é a perpetualização destes. Os mitos e tabus que ao longo da história foram construídas como uma forma de opressão do meu povo, uma forma de excluir, aniquilar, exterminar o meu povo. O princípio do arianismo, da raça pura, dos helênicos, e a perpetuação destes tabus, desses mitos, dessas mentiras, é o que mais me mete medo. Porque quando você comete um erro por ele só, tudo bem, beleza. Mas você, nos dias de hoje, continuar perpetuando essa ideia, esse mito de que manga com leite faz sal, é complicado. Uma outra inverdade em que os livros esquecem de contar a veracidade é dizer que Isabel foi a grande salvadora dos negros escravizados. Salvadora de quê? De onde? O Brasil é o último país a ser abolicionista. Inúmeros iguais a mim deram seu sangue, doaram suas vidas em prol da causa. Ela estava, na verdade, em Petrópolis, num palácio de cristal, trazendo novos exploradores para a mão de obra barata ou gratuita que existia no Brasil, onde somente a família real seria abastecida. O último país abolicionista. E, no entanto, ela, fazendo esse jantar junto com seu digníssimo esposo, Deu, para os asiáticos explorarem um pouco mais o Brasil, depois de tantos outros, correram para ela e disseram: ó, os vereadores, os deputados estão na Câmara e vão aprovar a abolição do Brasil. Ela imediatamente corre para assinar a Lei Áurea, o documento que já estava pronto, e acaba levando o mérito de que, de fato, não foi dela. Foi importante? Foi. Foi necessário? Foi. Mas a gente não pode simplesmente esquecer de tantos abolicionistas que lutaram por esses ideais. Eu não tenho como esquecer de Zumbi, mesmo com algumas questões que ainda eu me questiono muito. Mas eu não posso esquecer de Gangazumba, eu não posso esquecer de Dandara. Esses, sim, são os verdadeiros heróis da abolição. Isabel, eu tenho minhas dúvidas. Porque se de fato houvesse o interesse da família real libertar os nossos
irmãos dos nossos ancestrais, teria feito há muito tempo antes. Não teria esperado tanto tempo, sendo o último país a torná-los livres. Agora, livres numa condição de quê? 13 de maio. Para no dia 14 surgir a lei da vadiagem. Negros que estivessem nas ruas após as 18 horas seriam presos, porque se estavam perambulando, vagabundando nas ruas. E qual foi a condição que o país, chamado Brasil, concedeu para os meus antepassados? De sobrevivência, de moradia, de qualidade de vida? Nenhuma. Então são inverdades que são contadas e que a gente não pode admitir. Eu, particularmente, não admito. Concordo super. Também acho super errado até a colocação que o pessoal fala que o Brasil foi descoberto. Não foi descoberto coisa nenhuma, né? Os índios já estavam aqui, os portugueses que chegaram. Mas tantos livros que falam o Brasil foi descoberto. Só que essa colocação tá errada, né, professor? Porque se os índios já estavam aqui, os indígenas... Não se descobre aquilo que já existe, né? O processo de tomada, poderia dizer de uma forma, melhor não, tomada mesmo, da conquista do Brasil. Quem me conhece e assistir essa cena vai lembrar logo, vai imaginar qual é a palavra que eu iria dizer. Mas, enfim, a tomada do Brasil, a conquista do nosso território, se dá de uma forma muito feia. Porque existem relatos que anos anteriores já existiam embarcações vislumbrando o nosso território, a terra de Palmares. E aí, de repente, desembarca. Estava viajando para as Índias, errei o caminho e cheguei aqui. Oh, por favor, vamos contar outra história, porque essa já não casa tanto, né? E a gente precisa ter esse senso crítico. Que bom, Luísa, que você consegue olhar para esse ponto da história e entender que não foi da forma que foi escrita. Não vamos negar a importância dessa escrita. Ela é necessária para que a gente chegue hoje aqui e estejamos dialogando sobre isso. Mas querer nos dias atuais falar de descobrimento do Brasil é dizer que aqui nunca existiu nada nem ninguém. E os verdadeiros donos dessa terra até hoje continuam sofrendo e padecendo porque ainda não têm direito a ela. É isso. Tem um livro que eu tô lendo, eu adorei, que é assim, A História do Brasil para Quem Tem Pressa. Que fala, é um resuminho do Brasil, desde a chegada dos portugueses até o golpe de 2015, em 200 páginas. Nossa, conseguiu não resumir, mas sintetizar. É a síntese do resumo da súmula, né? Porque é um longo espaço de tempo. Mas já conheço o livro, ele é muito bom. Para quem tem pressa realmente para conhecer, vale a pena. Eu digo o tempo todo, eu não preciso ler um livro na íntegra para me apaixonar e querer chegar até o final. Eu não preciso começar dando um índice, eu digo o tempo todo isso. Eu sou viciado por livro. E você pode muito bem chegar aí logo para o final. Eu tenho livros que eu começo a ler, se coisa chata, vou logo para ver o capítulo final, a conclusão. Se for interessante, eu volto para continuar lendo. Se não for interessante, eu largo lá. Vou para outro. Ontem mesmo eu ganhei um presente maravilhoso, que eu não vejo a hora de chegar em casa hoje e começar a devorar. Livro. Enfim. Mas é fabuloso. E você não precisa ficar preso ao livro, Lu. Você pode muito bem buscar sites de confiança que de fato mostrem a verdade dos fatos. Por exemplo, tem um autor que muito pouco se fala. E ele é um judeu que tem uma visão da história antiga, dos primórdios da era cristã, Cláudio Joséfo, que poucos falam sobre ele, e ele é fabuloso. Ele conta a história com uma precisão de detalhes de riqueza que muitos não conseguiram chegar. Nós temos outros autores contemporâneos que são fabulosos, mas eu não posso negar a importância dos livros eruditas, dos livros antigos, dos manuscritos antigos, que eles são tão necessários, né? Então, tem sites que você vai encontrar resumos muito interessantes. Eu sempre indico para os meus alunos alguns sites para que eles leiam. O próprio material didático da nossa escola, ele traz esse suporte também com alguns outros textos que complementam o estudo que está sendo feito. Posso falar isso com muita propriedade em história, também em ciências sociais. Eu sempre estou indicando para os alunos algumas coisas, mas qualquer leitura é bem-vinda. A partir do momento que você tem essa visão que você tem do princípio de saber separar o joio do trigo, o certo do errado, ou mais ou menos.
professor, eu vou fazer essa técnica sua de ler os últimos, daí se eu gostar, eu volto. Não vale a pena. Porque, vamos ser sinceros, né? Tem livros que ninguém merece. Diga-se de passagem, quando a gente está na academia, na faculdade, que somos obrigados, muitas vezes, a ler livros que a gente se pergunta, para que eu vou ter que ler esse livro? Ah, foi o professor da disciplina que escreveu. Então eu tenho que ler porque eu vou fazer uma prova sobre ele. E eu tive essa experiência, eu tive que fazer isso. Mas isso na minha segunda graduação, né? Porque eu não tenho uma só. Na minha primeira eu não tenho que reclamar não, porque os Quais professores... são 3 professores, 2? O quê? Suas formações? Olha, eu sou formado em teologia. Ainda não existia na cidade de Salvador nenhuma faculdade reconhecida na época em questão. Eu fiz no Instituto de Ciências Religiosas Lumen Christi, Teologia Catequética. Posteriormente, fiz a convalidação dela para a licenciatura pela FATEBOV, em Boa Vista. Depois, retorno para fazer História. Também tenho titulação em Filosofia. E aí depois eu fui agregando pós-graduação em Sociologia, que eu também estudei no período da primeira faculdade de Teologia, porque tínhamos uma carga muito grande de disciplinas de Sociologia. Eu tive a possibilidade posterior de fazer estudos étnicos, raciais, África e diáspora. Pude fazer psicopedagogia, comecei psicoterapia, mas acabei trancando, porque disse, eu vou ficar maluco. Fiz artes cênicas. Minha mãe tem o hábito de dizer que ela não me escute cênicas, porque cínica eu já tinha de graduação desde que nasci. Não sei por que ela diz isso, não, mas tudo bem. E aí a gente vai enveredando. Até hoje eu continuo estudando, eu sou apaixonado por conhecimento. Eu tenho prazer em ouvir pessoas inteligentes. Eu tenho satisfação de ganhar horas e não perder. Horas e horas afins com pessoas que possam dialogar. Eu tenho alguns poucos amigos que são viciados no conhecimento, assim como eu, e que um mora no Rio, um mora em Brasília, outro mora em São Paulo e tem 2 aqui em Salvador. A gente tem um grupo no WhatsApp. Ave Maria, quando a gente resolve dialogar, envereda madrugada, e quando eu dou conta, eu tenho que dar aula amanhã. Vocês podem desligar, por favor? Pera aí, só mais um minutinho. Mais um minutinho que a gente acaba discutindo, dialogando de uma forma tão gostosa sobre diversos assuntos. Já começamos, a gente tinha um hábito antes da pandemia, agora infelizmente perdemos um pouco disto, porque ela em si modificou toda a estrutura de vivência da sociedade brasileira mundial, por assim dizer. Nós líamos um livro por mês, para depois sentar e discutir sobre o livro, né? E o gostoso eu sou historiador, sou filósofo, tenho especialização em sociologia, psicopedagogia, comecei psicoterapia, larguei, enfim. Tem a teologia. Eu tenho um amigo que é filósofo no Rio, tenho um de Brasília que é matemático, tenho uma professora de sociologia aqui em Salvador, uma amiga minha que a gente discute muito, e tem um antropólogo nesse grupo. E é interessante que você acaba aprendendo com todo mundo, porque a gente lê o mesmo livro e acabamos vendo o ponto de vista a partir da ótica. Eu tenho que ter esse cuidado. Eu vou ver na ótica do historiador e do teólogo. Eu deixo o filósofo para esse outro amigo meu do Rio. Aí o matemático vem trazendo também conceitos da filosofia, porque a base, o alicerce da matemática também está aqui. E é muito gostoso. Pô, que legal, professor. Mas quase 4 graduações não é fácil não, viu, professor? Eu acho pouco ainda. Pouco? Eu tô pleiteando urgentemente retornar, porque eu vou fazer o curso de fotografia profissional, né? Artes cênicas eu não cheguei a concluir, faltou muito pouco. Mas embora exerci durante muito tempo a função de ator, posso até hoje atuar sem nenhum problema, porque a faculdade não me deu a certificação, mas a prática e o contato com outros âmbitos me permitem também isso. E aí a gente vai. O bom da vida é que a gente não pode parar. Água parada, na atualidade, diríamos que dá o quê? Dengue. Pois é. Eu diria que enferruja, então não posso parar. O conhecimento, ele não pode ser estático. Por isso que é necessário a gente não desistir e continuar. Você disse para mim que pensa até um pouco em ser professora. Então você não pode parar de querer. A grande maravilha da filosofia, que para mim foi uma das graduações que eu mais amei fazer, é que a filosofia me traz como um recorte que o filósofo é o amante da sabedoria. Então, se você ama o conhecimento, você é um filósofo. A filosofia não lhe permite, não lhe traz nada pronto. Você precisa construir até mesmo do que já existe.
E é essa paixão pelo conhecimento que a filosofia me proporcionou. E que eu trago para a minha função, para o meu papel de ser professor. É de não desistir de continuar buscando. Porque o professor que, porventura, acha que já detém o conhecimento para estar em sala de aula, é porque ele está fadado ao fracasso. Porque até mesmo o conhecimento da antiguidade, ele acaba também atualizando. Ele precisa ser contextualizado. E como você contextualiza se você não continua no exercício de estudar? Então, o professor é um eterno estudante. Eu digo com toda franqueza, é a profissão menos valorizada nesse planeta, principalmente no planeta chamado Brasil, é que é menos favorecida, que não existe um colegiado, uma instituição que normalize e que valorize de fato, porque nós não somos assistidos pelos nossos sindicatos, infelizmente, pelas instituições que regulamentam, mas é a que mais estuda. E que se não fôssemos nós, professores, não teríamos nenhuma das outras profissões. Então, a gente precisa acordar para essa verdade. O professor ele nunca para de estudar. Nós preparamos uma aula pensando no meu aluno, no que ele vai entender sobre aquilo. E de repente chega na sala e não entendeu nada, não deu para você fazer nada. Você tem que mudar o plano B, plano C, plano D. Você executa aquela aula, o plano que você fez. Aconteceu a aula, você está estudando ainda, porque você aprende também com o aluno. O aluno não está em sala somente para ouvir. Ele fala e ele ensina também. O conhecimento ele é trocado, é construído em coletividade. E posteriormente eu ainda levo para casa aquilo que foi aquela aula para poder avaliar, já pensando em preparar a outra. Então o professor tem constante processo de estudo. Ele precisa continuar desta forma para que ele possa continuar executando bem essa missão tão linda que lhe foi confiada, que infelizmente não é reconhecida e não é valorizada. É isso, que eu tenho uma tia que ela é professora. Daí minha mãe fala, a gente da família fala que ela nunca parou de estudar, que desde que ela se formou, ela já tá fazendo doutorado agora, ela trabalha aqui na UNEB, eu não lembro de quê, mas ela tá fazendo já doutorado, que ela mandou na família, gente, agora vocês têm na família uma professora e doutora. Pois é, o professor nunca para de estudar. Lógico, temos outras profissões, claro, medicina, por exemplo, precisa continuar estudando, a área jurídica também precisa se atualizar a todo instante, então é extremamente necessário. Mas professor, para mim, é o suprassumo de todas as demais profissões que existem. Sem ele, não existiria. É isso. E sobre o Clube do Livro, que o senhor falou antes, eu tava querendo fazer isso com uma das minhas amigas. Daí nisso, porque eu adoro ler suspense, tudo, romance, gosto de ler. Daí nisso, a gente tá combinando pra gente ler, acho que é um de Catarina Paraguaçu, ou um normal de suspense. Que até que esse de Catarina Paraguaçu eu tenho autografado, professor. Não é para todos, não, viu? Mas isso é bom. É bom. A troca de informação é sempre válida. Se você tem a possibilidade de juntar 2 ou 3 colegas para poder discutir a ideia do que aquele livro apresenta, é válido. Porque o conhecimento, quando é construído na coletividade, o êxito é muito maior. É aquele velho ditado, né? Sonho que se sonha só, mas quando ele se sonha junto, a construção é coletiva, você consegue o êxito muito mais rápido e muito mais prazeroso. É isso, né, professor? E agora, indo para uma coisinha que eu acho que você vai hablar muito. Que se pudesse mudar algum evento na história, qual seria e por quê? Ela tá querendo botar na cadeia, né? Porque são perguntas que eu fico assim, meu Deus. Enfim, vamos mudar o processo de tomada do Brasil? Vamos dar a César o que é de César? Vamos validar quem de fato são os verdadeiros donos desta terra? Vamos mudar o processo escravocrata no nosso país? Que quando foi proibido pela lei Bill Arden o tráfico negreiro, automaticamente encontramos mecanismos para poder continuar vendendo e comprando escravizados no nosso solo brasileiro? Olha, se fosse para mudar, eu acho que seria esses pontos.
Se conseguíssemos mudar, a gente teria um grande ganho para a história da humanidade. Porque apagaríamos essa mancha horrorosa da história do Brasil, que foi o período escravocrata. É isso, né, professor? Porque foi algo tão triste que eu acho que eu também mudaria isso, professor. É necessário, é bom que você tenha essa dimensão, essa visão de entender a importância do que foi esse passo da nossa história. Existem outros, sim, mas esse, com certeza, é uma mancha que ainda dói muito. Obrigada por esse papo incrível, viu, professor? Aprendi muito sobre essa nossa conversa. E, infelizmente, nosso podcast está chegando ao fim. Então, gente, até a próxima, viu? Tchau! Agradeço pelo convite, pelo bate-papo. Foi muito gostoso. Eu não esperava, viu, que Luísa viesse com tantas perguntas, mas é muito bom. É muito bom perceber que ainda existe nos seres humanos, nos meus alunos, esse desejo de querer saber um pouco mais. Isso, para mim, vale muito a pena. Eu agradeço pelo convite, pelo bate-papo, pelo suco maravilhoso, viu? Não é todo dia, já estou sabendo, então. Muito bom, por sinal. E estou disponível. Quando quiser, a gente bate um papo aqui, no corredor, na sala, todo canto e canto, para se construir conhecimento. Obrigada, professor. Tchau, gente. Até a próxima. Um beijo.